Falo aqui em meu nome e peço licença aos pesquisadores, estudantes e funcionários do Núcleo de Estudo em Saúde Pública para fazermos uma homenagem ao professor Eleutério Rodrigues Neto. Eleutério foi não só um grande professor, um pesquisador, mas, sobretudo, um grande militante político, um sujeito do seu tempo. Se formos falarmos de toda a história do professor Eleutério, nós teríamos muitas coisas para contar. Mas gostaria de não deixar que os estudantes, essa nova geração, esquecesse de algumas de suas grandes obras, inclusive nesta universidade. No recolhimento das festas de fim de ano, o fundador do Núcleo de Estudos em Saúde Pública da Universidade de Brasília, Eleutério Rodrigues Neto, se foi. Vítima do mal de Pique, doença neurodegenerativa que ataca o cérebro, causando incapacidade cognitiva irreversível, o ex-professor do Departamento de Saúde Coletiva da UNB faleceu às 8 horas da manhã do dia 23 de dezembro de 2013, aos 67 anos, no Hospital São Luís, em São Paulo. Eleutério nasceu em Campinas, em 21 de julho de 1946, mas foi na UNB que deu início à militância pela saúde pública brasileira, quando graduou-se em medicina apenas aos 24 anos. Em 1972, abandonou a residência em clínica médica na UNB para cursar mestrado em medicina preventiva na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Foi lá que obteve contato com a chamada medicina social, que abordava os problemas médicos sanitários da época para nunca mais abandonar o campo. Eleutério foi talvez o mais brilhante de todos nós, militantes e ativistas e formuladores políticos no processo da reforma sanitária. A ideia era criar, e Eleutério participava intensamente disso, criar espaços políticos institucionais para trabalhar as tensões que havia no campo da saúde, buscando alternativas, buscando as mudanças. E na criação desses espaços, eu tenho a impressão que esse grupo, e Eleutério à frente, Sérgio Aroca, era o outro nome que a gente não pode deixar de se referir, enfim, que começam a organizar em todo o país eventos marcantes, e se aproveitava qualquer espaço institucional de discussão sadia, que pudesse oxigenar as ideias, que pudesse trazer novos elementos e novos atores sociais, novos sujeitos sociais para essa formação de massa crítica. Então o Eleutério foi isso, foi uma das pessoas mais importantes da reforma sanitária. Eu coloco o Eleutério no mesmo nível de importância que eu colocaria, por exemplo, o Sérgio Aroca, nosso amigo Sérgio Aroca, Ézio Cordeiro e tantas outras pessoas que contribuíram para que a reforma sanitária saísse de um debate meramente acadêmico e se concretizasse no Sistema Único de Saúde como hoje nós temos. No dia 25 de maio foi realizada a solenidade de entrega dos anteprojetos das subcomissões às comissões temáticas. Terminava aí a primeira fase dos trabalhos da Constituinte. Como representante da área de saúde, falou o diretor do Núcleo de Estudos em Saúde Pública da UNB, Eleutério Rodrigues Neto. Em seu discurso, fez questão de lembrar toda a luta do setor por um melhor serviço de saúde para os brasileiros. Uma luta que não fica restrita apenas às questões setoriais, mas que defende condições dignas de sobrevivência como causa básica de saúde. Numa convergência consensual que acompanhou o próprio processo de união nacional contra a ditadura e de construção da nova república, as entidades organizadas setoriais, assim como as da sociedade em geral, cientistas, técnicos e lideranças políticas, passaram a defender uma plataforma mínima para que, através da saúde, se pudesse começar a resgatar enormes dívidas social acumuladas. E a figura do professor Eleutério é a figura de um revolucionário. Ele realmente revolucionou onde quer que ele estivesse, nas instituições ou no movimento social, propondo reformulações que pudessem atingir a questão da pessoa humana, a questão da população brasileira no que diz respeito à saúde e ao processo saúde-doença. Eleutério, no processo constituinte, fez do Congresso Nacional quase a sua casa. E lá
ele insistia o tempo inteiro com o movimento para que nós pudéssemos colocar na Constituição não o que nós pudemos e o que nós gostaríamos, mas o que foi possível dentro daquela correlação de força estabelecida no Congresso Nacional e no processo constituinte. Ele foi um homem singular. Podemos dizer que ele foi um homem determinante naquele momento para colocarmos o que nós colocamos no processo constituinte. Faço destaque ainda do papel que Eleutério fez e teve na 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde o Unesp foi uma grande casa, uma casa acolhedora de todos os movimentos sociais em saúde. Eleutério assumiu a responsabilidade de, junto com uma equipe importante, construir o relatório da 8ª Conferência. A primeira vez que eu vi ele foi na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que eu era estudante de pós-graduação. Então, assim, para mim eu me lembro que fiquei bastante impressionado com a capacidade que ele tinha, a clareza que ele tinha nos seus objetivos e a capacidade de articular os pontos de vista diferentes, porque nesse momento tinha muita discussão, porque todo estava em construção, não? E foi assim que ele conduziu o processo da reforma sanitária, junto com Sérgio Aroca, tentando ser o mais didático e o mais claro possível em relação aos princípios da reforma sanitária. Enquanto muitos sonhavam, pensando em alcançar metas extraordinárias, Leleco era um pragmático e dizia como é que o SUS deveria ser. Então, na minha avaliação, Eleutério era aquele que tinha entre nós os pés no chão, era aquele mais didático, era o mais claro, era uma liderança que se expressava de uma forma sempre ao alcance de qualquer público. E por isso mesmo ele conseguiu imprimir na Constituição, ele e outras lideranças, que não precisam ser relembradas aqui, essa marca dos princípios essenciais do SUS. Para mim, a figura do Eleutério é uma figura que está ligada à minha profissão, é sempre uma figura de referência. Em todo o campo em que eu atuava, a figura do Eleutério era muito presente, pela capacidade de mobilidade que ele tinha e de mobilização de outras pessoas em torno dele. Foi assim na construção do Núcleo de Estudo de Saúde Pública na UNB, foi assim na constituição do Departamento de Saúde Coletiva, foi assim na mobilização do SEBS, né? Sempre que necessário. O SEBS era uma das poucas organizações que tínhamos para dar voz, né, contra toda a ditadura. Então, Eleutério produziu inúmeros textos, inúmeras contribuições ao pensamento da reforma sanitária, e ele também foi um presidente nacional da entidade que hoje eu tenho a honra de presidir, que é o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS. O Eleutério entendia, tal como todos nós que criamos o SEBS há 38 anos, nós entendíamos importante ter uma entidade que agregasse e que difundisse o pensamento da reforma sanitária. O SEBS foi criado para isso, o Eleutério teve uma grande contribuição na sua criação, mas também no seu funcionamento, inclusive nesse momento que ele foi presidente, e várias outras vezes ele teve papel na direção nacional do SEBS. O Eleutério sempre foi um militante. Ele trabalhou em São Paulo, no Rio de Janeiro, se formou na Unicamp, tentou fazer o doutorado na Universidade de São Paulo, depois na Fiocruz, não conseguiu terminar por razões que um dia valeria a pena até a gente aprofundar um pouco, porque ele já pensava politicamente na saúde e os professores, os técnicos que orientavam na época, estavam a exigir muito ainda naquele tempo as visões mais pragmáticas da saúde, mais burocratizadas, eu diria. Hoje esse campo consolidado da saúde coletiva daria espaço tremendamente
para as ideias que o Eleutério já tinha naquela época. Então, no início dos anos 90, a dificuldade, um outro quadro institucional absolutamente desconhecido para todos nós, atinge o conjunto e atinge também Eleutério Rodrigues Neto, que também se retira para tentar fazer outras frentes, e ele se concentra um pouco na sua tese de doutorado. E aí ele sofre uma injustiça pessoal muito grande. Eleutério não conseguiu concluir sua tese de doutorado porque consideravam que o que ele havia produzido como tese não era acadêmico o suficiente, não era científico o suficiente para justificar uma tese de doutorado. O que é absolutamente, hoje em dia já se sabe que é possível, melhor dizendo, que é impossível a pessoa ter a neutralidade que se exige dentro da academia, dentro das ciências, principalmente nas ciências sociais, nas ciências sociais aplicadas, como é o caso da saúde pública, como é o caso da saúde coletiva. Então, ele foi muito injustiçado nas duas instituições que ele tentou fazer o doutorado, ele não conseguiu ser aceito. Ele foi abrigado aqui na UNB pelo professor Vonei Garrafa, e aí eu queria lembrar o papel fundamental que o professor Vonei teve na área da bioética, que também era uma discussão que o movimento vinha tendo, e ele institucionaliza isso dentro da UNB de uma maneira absolutamente brilhante, uma maneira ímpar, de uma maneira bastante aguerrida. E Eleutério, então, chega a tentar trazer a tese dele. Pessoalmente, no Departamento de Saúde Coletiva, eu tive o prazer e a honra de orientar o doutorado de Eleutério. Ele não tinha conseguido fazer o doutorado na USP, como eu falei, por razões alheias a ele, eu diria, e na Fiocruz também. Então nós retomamos. O que ele queria? A tese do Eleutério seria sobre a reforma sanitária brasileira, sobre o movimento sanitário brasileiro como um todo. Como isso já era lá pelos anos 95, 96, quando foi criado o programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, dentro da Faculdade de Ciências da Saúde da UNB, esse programa começou de 95 para 96, e Eleutério, então, foi um dos primeiros alunos, né? Ele já era um professor-aluno, mas ele não tinha o título. Infelizmente, quando nós estávamos pegando já a embocadura para a parte da discussão desse trabalho dele, né? Ele já tinha coletado alguns dados, algumas entrevistas, ele caiu doente e começou a ter esquecimentos e uma série de outros problemas, que é do conhecimento de todos os colegas dele, que o levaram à morte. Então o Eleutério foi uma pessoa de suma importância, desde a militância dele na Universidade Federal do Rio de Janeiro e depois, posteriormente, aqui na Universidade de Brasília. Em todos os cargos que ele ocupou, em todas as funções que ele desenvolveu, seja na antiga Previdência Social, no antigo INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, quanto no Ministério da Saúde, sempre se caracterizou por uma postura séria, por uma postura altamente profissional, por uma postura extremamente ética e por uma postura de respeito a todos aqueles que conviviam com ele. E aí não para a história do professor Eleutério, porque ele segue nos ajudando e contribuindo na nossa formação. Eu, particularmente, devo muito ao professor Eleutério na leitura dos seus textos, no entusiasmo quando ele ia dar suas aulas. Eu recordo-me, ainda quando estudante de enfermagem e quando residente da Medicina Preventiva e Social da Universidade Federal da Paraíba, em que Eleutério foi à nossa casa, ao UFPB, a convite de uma outra grande personalidade, a professora Ana Rita Perdanelos, onde eu tive os primeiros contatos e as primeiras leituras dos grandes clássicos do projeto da Reforma Sanitária Brasileira, e desde então me apaixonei pelo que Eleutério nos incentivou naquele momento. E posteriormente, infelizmente, já sendo eu chefe do departamento, não, uns poucos anos depois, do Departamento de Saúde Coletiva, a gente teve que lidar com a doença dele, porque ele começou a apresentar problemas, começou a apresentar esquecimentos, falhas, e a gente teve que se articular para preservar ele como pessoa, para preservar a imagem dele e, ao mesmo tempo, dar uma solução aos problemas que estava tendo, problemas
já com os estudantes, algumas outras coisas que aconteceram, porque não estava mais dando conta de lidar com as atividades normais, não, corriqueiras. Mas o que eu queria destacar é que essa impressão que ele passou para a gente da sua... ele era uma pessoa assertiva, uma pessoa extremamente convincente e ao mesmo tempo escutava, não? Ele sabia escutar. E eu só tenho uma coisa a lamentar, que não ter convivido mais com ele, estando ele bem. Depois eu lendo alguns materiais, algumas coisas de reflexões que tiveram em torno da Constituinte, eu queria muito ter escutado ele anos depois, não? Como é que ele sentia, não? Que ele, quer dizer, 20 anos depois, que estava acontecendo, como ele via isso. O que me chama a atenção sobre a figura do Eleutério, né, para sair um pouco dos feitos que eu acho que já estão sendo muito, já foram bastante comentados, as ações do Eleutério, o legado do Eleutério, o que me chamava muito a atenção na figura dele era a sua, digamos, intransigência com todas aquelas forças sociais que se colocavam contrárias a qualquer mudança da sociedade brasileira, fossem elas no campo da saúde, fossem elas no plano mais geral da sociedade. Eu diria que o Eleutério, a palavra que eu definia nesse momento era convicção. Era uma figura extremamente convicta do que pensava, do que defendia e do que almejava para o campo da saúde e para a sociedade brasileira. Essa é uma questão que o mantém vivo até agora. Eu acho que a convicção, né, convicção no SUS, convicção nas mudanças na saúde e convicção na sociedade brasileira são componentes, são atributos que nós brasileiros e intelectuais da saúde, profissionais da saúde, técnicos da saúde, ainda estamos sendo solicitados, no sentido de que o SUS não é uma entidade terminada, acabada, continua sendo um espaço de luta, e eu acho que o Eleutério, além de nosso amigo, é uma inspiração, continua sendo uma inspiração para esse processo. Eleutério era uma pessoa de extrema profundidade e sensibilidade poética, tinha um texto maravilhoso, era um exímio cozinheiro, gostava da artesania, do artesanato da gastronomia, não é? Tinha delicadezas profundas com os seus amigos, com as suas amigas. Eu me lembro que a cada final de ano Eleutério fazia um bolo maravilhoso para presentear seus amigos nas festividades de final de ano. Um cozinheiro de extrema habilidade, e eu tive a oportunidade de várias vezes participar dos regabofes na casa dele, como se dizia, e ele era, juntamente com a esposa Lúcia e os filhos Pedro, Paulo e Silvia, sempre recebia os amigos, e ele, quando recebia os amigos, ele fazia questão de ir para a cozinha. E era um cara extremamente brincalhão, era um cara extremamente feliz nas coisas que ele fazia. E hoje eu até reformulo alguma das questões que eu pensava sobre ele, naquele jeitão meio sisudo, que muitas pessoas achavam que aquilo era para afastar as pessoas, e eu tenho certeza que não era. É aquela questão simples, né? Para ser sério, a gente tem que, em alguma fase da vida, ou em momentos da nossa vida, também ser brincalhões. Não dá para ser sério e sisudo o tempo todo. A brincadeira, a nossa brincadeira, o momento de brincadeira que a gente vive, é condição para que a gente seja sério. Então, Eleutério deixa o nosso planeta, deixa no plano terreno, esteja onde estiver, nosso querido Eleutério, saiba que contribuiu muito. Em suas paredes, o NESP imprimiu a imagem do seu fundador.
Mais um legado deixado por Eleutério à nova geração de sanitaristas que hoje circula em seus espaços e pode conhecer as contribuições desse gigante que por tantos anos esteve em bravo e paciente silêncio. Nosso Eleutério deixa esposa, um casal de filhos e 2 netos. Mas isso sem esquecermos dos seus inúmeros filhos e filhas do mundo, que em suas ações se inspiraram por uma saúde pública sensível e de qualidade para todos os indivíduos, famílias e comunidades. Plagiando Guimarães Rosa, que é um escritor de Minas Gerais, autor do Grande Sertão Veredas, que dizia: algumas pessoas não morrem, elas ficam encantadas. Eu acho que o Eleutério é isso, ele não morreu, ele ficou encantado. Para que, através da saúde, se pudesse começar a resgatar a enorme dívida social popular. Essa proposta baseia-se na ideia elementar de que, numa perspectiva democrática, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O nosso gigante adormeceu e, ao longo dos anos, despediu-se deste plano silenciosamente, para finalmente descansar, deixando uma herança de inestimável valor para a saúde pública brasileira. Obrigada, Eleutério. Ilaí.